Shalom, amados. Quero trazer algo a respeito do concordar, do ligar, do conectar coisas com o céu. Em Mateus, capítulo 18, versículo 18, Jesus disse assim: em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes será desligado no céu. E também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E deixa eu dizer algo para você a respeito de unidade. Existem coisas que você precisa compreender no caminho da fé e de batalha espiritual, que tem pessoas que estão perto de você e não concordam com você. Aglomeração de pessoas não fala de unidade. Quando não tem um entendimento claro a respeito de um assunto, a falta de entendimento e de esclarecimento vai impedir que haja unidade. Porque a respeito de muitas situações você já tem a sua opinião formada. Mesmo que ela não seja de Deus, ou às vezes seja até uma convicção bíblica, tem um discernimento bíblico, mas quando às vezes você vê umas pessoas orar em um lugar e pedir que as pessoas concordem com ele, antes dele esclarecer o que ele vai orar, né, muitas pessoas vão orar ao contrário, porque eles não ouviram a respeito daquilo. Eu fui orar em um certo lugar um dia e o Senhor me disse: essas pessoas fazem oposição ao que você está falando e pensando. Não ore com elas. Então eu fui querer saber por quê. Parece que elas estavam interessadas. Não, tinha sinais naquele lugar. Pessoas tinham sido curadas, então elas queriam cura, elas queriam um socorro, elas queriam algumas coisas que o meu ministério poderia oferecer para ela, ou o meu bolso podia oferecer para ela. Mas elas não queriam caminhar em cima daquilo que o Senhor estava me mostrando. Eu queria dizer algo para você: às vezes, por não ter entendimento, não gera unidade. E às vezes nós caminhamos no entendimento alto, lá na frente, com algumas coisas que Deus te deu, mas às vezes quem está perto de você está totalmente cego a respeito daquilo. E quando nós temos tempo para passar uma visão, para falar uma visão, para trazer discernimento de uma situação, que você precisa de pessoas que oram em unidade contigo, eles oram concordados contigo. Você tem que entender que a maioria das vezes nas nossas reuniões de pastores, entende? A maioria delas tem confusão teológica. Principalmente quando vai ministrar, você começa a defender pontos escatológicos e teológicos que às vezes não fecham com o que a pessoa pensa. E quando nós compreendemos isso, nós discernimos o espírito de Babel. Lá em Gênesis capítulo 11, versículos 5 e 6, você vai ver que Deus permitiu um espírito de confusão no meio de um povo para parar um projeto de alguém que não era de Deus. E nós temos que discernir. Satanás, ele aprende com Deus, ele morou no céu. Às vezes em quando a gente ouve falar assim, que no céu não tem rebeldia. A rebeldia de Satanás foi no céu. Ele foi lançado de lá. Ele andava entre as pedras afogueadas. Foi lá que ele se rebelou. Então tem rebeldia em quase todas as instituições, em quase todos os movimentos, vê pessoas com rebeldia, resistindo à autoridade. E quando Satanás coloca um rebelde dentro de uma equipe, ele gera Babel, ele gera confusão mental. E tem pessoas que às vezes o que ele ensina é para gerar confusão mental, o que ele carrega é uma confusão mental. Por isso que você tem que observar o fruto, o tempo, a integridade, você ficar observando as coisas para você poder às vezes fazer aliança com alguém. Ser cauteloso quando você vai colocar princípios, regras e limites quando você faz aliança com pessoas. Tem pessoas que vivem debaixo de uma opressão e as pessoas fazem ele caminhar dentro de uma dimensão que não foi Deus. Às vezes eu vou numa igreja pequena, servir um ministério, e quando termina o culto eu não posso falar com o pastor, que o pastor fica atendendo as pessoas no fim do culto por horas. Tudo mora no bairro dele, tudo é ali pertinho, mas ele é escravo daquelas pessoas. E quando ele chega para deitar, para dormir, já é meia-noite, ainda tem que jantar.
porque ele não tem autoridade para dizer, irmão, todos os assuntos a gente trata pelo telefone, marca um horário, senta e conversa com paciência, com amor, porque ele não tem esclarecimento, então ele vive debaixo de uma opressão, porque ele não tem revelação para conduzir o rebanho, então o rebanho conduz ele. E quando um homem não é conduzido por Deus e não conduz, não vai haver unidade, porque não está havendo esclarecimento. Tem tantas vezes que você vê pessoas pedir para concordar. Você concorda aqui? E quando eu começo a ouvir a oração não tem sentido nem embasamento bíblico e não vai acontecer nada. Tudo que você vai orar, falar com Deus, precisa ter respaldo na palavra. E às vezes Deus está trazendo uma situação que ela é de dificuldade porque é uma necessidade daquilo. Então não adianta você concordar, você está perdendo tempo. Às vezes há pecado não tratado naquela situação. E Deus não vai mover aquela situação. Então seja mais cauteloso quando se trata de você estar concordando com alguém. Você está empenhando sua palavra numa situação de alguém que não está andando nos padrões de Deus. É tempo de nós discernir tempos, discernir épocas. E é tempo de humilhação, tempo de arrependimento, tempo de aquebrantamento, tempo de jejum, porque essas coisas trazem discernimento de cada situação que você ouve. Tem pessoas se desgastando com aquilo que não vai acontecer, tem pessoas se desgastando com aquilo que não vai acontecer nesse tempo. Então discirna isso, para que você não desgaste as suas forças com aquilo que não é a vontade do Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus.